o nome. Adore a Deus, porque o Senhor está aqui. Aleluia, aleluia. O Senhor está selando este lugar. A tua vida, a tua família, o teu ministério agora já estão no esconderijo do Cordeiro. É lugar de proteção, aleluia. É hora de adorar a Deus. Oh Senhor, aleluias, aleluias. Te exaltamos, te canta, te adoramos, Senhor, como único Deus de toda a terra, como Deus de Israel. É o Deus de Jacó, é o Deus de Isaac, mas é o nosso Deus. Ai, Yeshua Mashiach, graça, Senhor. Praise Lord, aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor, te adoramos como o único Deus. Aleluias, aleluias. Eu amo vocês, irmãos. Nós somos imagem e semelhança desse Deus. Então diga nessa tarde pro teu irmão: te amo, meu irmão. Oh, aleluia. Deus te criou para o louvor da glória dele, me criou também. Eu te amo. Você é reflexo de Deus. Aleluia. Terás chuvas, né? Oh, aleluia, aleluia. É muito importante que você dê liberdade, Espírito Santo de Deus. Nada disso aqui tem sentido se o Espírito não presidir esse lugar. Eu vou me embora se o Espírito Santo não presidir essa reunião. Aleluias. É muito importante que nós falamos para ele: tu és bem-vindo, Espírito Santo. Aleluias. Aleluias, tu és bem-vindo. Comece, Espírito Santo, aleluias, a colocar a boa terra no meu coração, para que tudo que for falado já foi falado não venha ser roubado, mas venha frutificar. Amém? A palavra que Deus usou ontem, irmã Gisele, para trazer os nossos corações. Queremos ser terra fértil. Amém? Deus abençoe grandemente os irmãos. Itália, nosso grande desafio nessa tarde. Irmãos, olha, eu tenho um tema um pouco que está em moda, né? Todo mundo está falando de batalha espiritual. Eu quero te dizer que eu nunca fiz seminários. A minha leitura sobre isso é muito pouca. Mas também você não conhece um lado da minha vida. Eu sou mãe de 4 filhos. A minha filha mais velha tem 30 anos, completa 31. Cíntia, linda, ela mora na Inglaterra. Ela mora hoje em Oxford. Ela está ali, o que eu considero, né, somente usando o disfarce de enfermagem, mas foi colocada ali como aquela menina na casa de Naamã. Recorda daquela menina? Foi colocada ali como serva. Então ela é serva do Senhor ali. Amém? E eu creio que a Inglaterra vai viver o reavivamento, porque Deus está convertendo agora o coração dos filhos aos pais. Nós somos os filhos. E o que tem de brasileiro por aí, onde você nem imagina. Fala aí, qualquer país, eu vou te dizer que tem brasileiro lá. Deus está usando uma estratégia somente dele, né? E a primeira coisa que ele faz nas nossas vidas, e na maioria das pessoas que estão lá, é quebrar com Mamon, o relacionamento com Mamon. As pessoas começam a se endividar, aí vão para caverna de Adulão. Quem eram os que se ajuntaram lá com Davi e se tornaram a elite de guerra do Senhor da época? Os endividados, amargurados de espírito, né? Estavam todos lá, né? Mas essas dívidas aí, esse enrolo financeiro, é Deus quebrando um bico com Mamon, porque o justo viverá da oh, glória. Aleluia. Mas se ele se apartar, diz o Senhor, que a alma do Senhor não vai ter prazer nele. Então, em nome de Jesus, quantos aqui vivem pela fé e têm alegrado o Senhor? Aleluias. Aleluia. E assim nós temos vivido pela fé. Amém? E temos comido o melhor da terra, porque é promessa do Senhor. Amém? Então eu vou falar um pouquinho da Itália. A Itália tem 2 capitais.
Uma é a capital econômica, Milão. Então, se você estudar a história, você vai ver que a situação financeira e a maior renda per capita da Itália está ali em Milão. É a cidade da moda. E a Itália tem uma influência tremenda. E eu sou professora de português. Sou licenciada pela UFES em português. Sempre dei aula de inglês. Deus tinha os propósitos dele. E então dei aula 10 anos de inglês. Depois o Senhor me levou, hoje não dou mais aula, né? Mas eu amo história. Eu acho que eu fiz até a universidade errada, eu deveria ter estudado história. Eu amo história. Eu gosto muito de estudar a história. Então você olhando no perfil histórico, você vai descobrir essas coisas da Itália. Mas nesta tarde, nós vamos ter alguns minutinhos juntos. Mas nós vamos estudar uma história paralela, que se chama a história espiritual desse povo e de algumas outras situações que nós vamos colocar aqui. Então a situação de Milão é essa, domina. Olha, a Itália é tão importante para a civilização humana passada e essa atual, porque ainda hoje é lá que se determina a moda, a comida. Quem é que nunca comeu uma pizza napolitana, né? O macarrão italiano chama pasta, né? É uma delícia, faz parte, principalmente nós capixabas que fomos colonizados e recebemos a partir de 1878 a vinda dos imigrantes europeus, e os italianos por acaso fizeram do Espírito Santo uma das maiores colônias, né? Então nós temos muita influência. A polenta, e eu como polenta na Itália, gostosa, mas foram eles que nos ensinaram. Então toda essa influência. Então olha bem, nós estamos focalizando em história secular, tá? Agora existe uma outra capital na Itália que se chama Roma. Pena que eu não sei se tem alguma coisa para escrever aqui. Tem, pastor? Não, né? Se você anota aí Roma, escreve a palavra Roma e tenta ler de trás para frente. O que é que significa? Amor. Agora, esse amor aí, ele existe mesmo. Mas nós temos 3 tipos de amor, não é? Qual é o primeiro que a gente fala na esfera de relacionamento? Eros. É esse que está lá, viu? Também temos o muito bem, que rege os nossos relacionamentos de família. E nós temos o que está derramado nos nossos corações. Só nós provamos deste amor, porque ele vem de Deus. É o amor de Deus nas nossas vidas. E o amor Eros está lá. Lá está o trono da prostituição, da devastação. E eu também fui colocada ali. De forma estratégica, o Senhor nos deu uma estratégia, e ali nós fomos levados por uma situação, não como todo imigrante. Eu não imigrei, eu não saí do país porque eu tinha problemas financeiros, não que eu estava também vivo na dependência do Senhor, né? Mas uma coisa, Deus usou. Deus é o Deus que transforma maldição em bênção. A minha primeira filha tem 30 anos, é enfermeira. E a segunda, eu tive, alguns irmãos já sabem da história, porque eu conheci hoje nessa tarde, pessoas que me ouviram muito falar desta minha filha, de relacionamento de família, em encontro de casais. Durante 5 anos nós trabalhamos com encontro de casais. Então a segunda filha minha tem 25 anos, é um milagre de Deus, porque ela nasceu com um problema de má formação congênita, que se chama meningoencefalocele, não podia estar viva, e ela é o único caso vivo no mundo. Não existe um outro caso registrado. E ela é uma bênção. Quem conhece sabe que Juliana é uma bênção, um altar permanente de adoração. E eu estou falando um pouquinho de mim. E Deus transformou a Juliana, que todos olham e falam: a irmã Irene com aquela menina que não anda e tal. Mas Deus transformou tudo aquilo que poderia ser maldição no foco humano, né? Até mesmo social, em bênção, porque através dela consegui uma cura, um tratamento para ela na Itália, e ali nós estamos. E ali o Senhor nos deu a oportunidade de trabalhar com os brasileiros que são vítimas desses 2 principados que atuam na Itália. Um deles é Mamon, que está ali, e o trono de Mamon na terra é Milão. É uma coisa terrível.
Todos acham que é os Estados Unidos, mas é engano, hein? Num tempo muito maior nós poderemos falar sobre isso. E o outro é exatamente o da prostituição. Uma coisa terrível. Porque hoje nós temos índice de prostituição, de pedofilismo, mas a maior rede, irmãos, de turismo sexual pedófilo do planeta é feita por italiano. E é terrível. Eles sustentam. A Indonésia, se você buscar na internet sobre turismo sexual, pedofilismo, você vai ver que só tem italiano ali. As nossas praias do Recife, quantas meninas prostitutas de rua são casadas com italiano. Então é um espírito de prostituição que está ali naquele lugar. E o Senhor nos colocou ali estrategicamente com a igreja. Eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus. Ali fui consagrada missionária por esse ministério há 1 ano, na convenção passada. Durante 6 anos eu fiquei em observação. E depois de 6 anos o ministério me reconheceu. E hoje nós trabalhamos ali com prostitutas homossexuais que saem daqui numa busca de uma vida melhor. As histórias são terríveis e lindo, que Deus abençoe. Os irmãos estão fazendo seu mestrado, vão defender suas teses na área de família. Que o Senhor possa dar uma unção de graça para vocês e nada venha parar, porque realmente o diabo tem os seus, mas Deus já levantou os seus guerreiros, amém, os seus príncipes na terra. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente todas as famílias aqui representadas. O que você sabe de batalha espiritual? Eu gostaria que alguém se manifestasse. O que é isso? É um tema atual ou é um tema que já se fala há muito tempo? O que você tem lido? Você tem lido muito sobre batalha espiritual? E qual o respaldo bíblico que nós encontramos hoje? A igreja do Senhor, que está vivendo como nunca viveu. Eu sou crente há quase 30 anos. Eu não nasci em berço evangélico, me converti aos 19 anos. Tenho 48 anos. Faço em abril. Irmãos, eu nunca vi um tema tão falado como batalha espiritual. Mas por que isso? Você acredita em igreja como órgão vivo ou como uma coisa estática? O que você pensa disso? A igreja, ela tem que se evoluir ou não? Ou continua sempre estagnada? Como que é? As civilizações vão se renovando e aí? A igreja também vai? Como que é as coisas? Ou você acha que não? A igreja é um organismo vivo. É um organismo vivo. Isso é muito importante. Então nós que estamos dentro de um seminário, nós vamos estudar as fases da igreja, né? Agora num foco que talvez nem tão empírico, mas numa análise... que você olha e você vai ver que realmente, né, nasce a igreja, vem a grande perseguição. Os crentes desfrutaram de uma grande koinonia, não é? Aquela comunhão maravilhosa, e fizeram um clubinho. Aí Deus falou: olha aqui, eu não quero isso não, vocês têm que ir, porque o Senhor amou o mundo. Amém? O mundo. Então tem que ir ao mundo. Ide por todo o mundo. Aí o Senhor manda uma perseguição, né? Naquela época, e a igreja se espalha através da perseguição. E o diabo achava que ia deter a igreja. E Deus transforma então a maldição em bênção. Aquela perseguição que foi levantada, Deus transforma em bênção, porque o evangelho é chegado ao mundo da época. Diz a Bíblia em Atos que Paulo fala que ele evangelizou o mundo da época, né? E ele correu os 4 cantos da terra. Quantos querem essa unção de Paulo nessa tarde? Recebe. Recebe. Você está pronto para rodar o mundo? Amém. Leva. Amém. Recebe. Com uma autoridade de Deus constituída nessa tarde, eu ministro sobre a tua vida. Aleluias. Esta unção de ousadia. A visão de águia. Chega de visão de galinha. Visão de águia. Amém. E tudo aquilo que tem resistido, o teu chamado que caia por terra, em nome de Jesus. Você é o dínamo de Deus. Você será a explosão de Deus neste novo milênio que está começando. Nessa virada do pré-arrebatamento, que nós estamos à margem do arrebatamento, e Deus escolheu você. Amém, irmãos? Oh, aleluias, aleluias. Que presença de Deus. Você está sentindo? Porque eu estou sentindo aqui. Deus está neste lugar e está selando vidas nesta tarde. Inclusive
porque é forte o que nós vamos falar aqui. Amém? E em nome de Jesus, quebre com todos os preconceitos. E toma posse daquilo que Deus vai fazer na tua vida nesta noite. Você nunca mais será o mesmo. Em nome de Jesus. Quando eu cheguei na Itália, eu fui morar em Milão. Fiquei quase um ano em Milão, tirando a minha cidadania italiana. Depois eu fui para Reggio Emília. Anota esse nome. Reggio Emília. Reggio Emília. Deixa eu anotar para você. Se escreve. Por favor, escreva esse nome, nunca mais esqueça. Reggio, com 2 G, e Emília, irmãos, é Emília mesmo. Reggio Emília. Eu costumo dizer que ela é o epicentro da Itália. Ninguém nunca viu isso, mas eu olhei lá no mapa e vi que ela é o epicentro da Itália. Inclusive o último terremoto, quantos ouviram falar que houve na Itália? Minha irmã estava lá, me ligava, tá tremendo, de madrugada, né? E o tremor começou exatamente em Reggio Emília. E eu não sei porquê, que de forma muito estratégica, eu tinha tantos lugares para estar na Itália, Deus me levou para Reggio Emília. Aí eu fui estudar, que eu gosto muito de estudar a história da cidade. Aí eu descobri uma coisa linda, que na minha cidade foi criado o maior símbolo que uma nação possui, a bandeira. A bandeira da Itália foi feita nessa cidade, Reggio Emília. Existe um museu, existe uma praça, que se chama a Praça Tricolor, porque a bandeira da Itália tem 3 cores. E ali foi criado este símbolo. E, através de um italiano novo convertido, e depois de um seminário de batalha espiritual como esse, ele começou a estudar e me trouxe outras informações que eu vou passar para você. Está selado este ambiente em nome de Jesus. Nesta cidade existe um monte, tem a imagem aí, pastor? Se chama Bismantova. E por acaso este lugar. E agora eu vou te dizer o que é este lugar. Aí Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. E se você estudar a Divina Comédia, você vai ver que ele cria o purgatório, que é um intercâmbio ou um lugarzinho entre o inferno e o céu. Sim. Que heresia, né? Quem absorve isso? A Igreja Católica. Hoje a Igreja Católica prega o purgatório. Então eu estou te levando aqui, ó, no lugar aonde Satanás inspirou este homem para fazer essa blasfêmia. E o espírito de engano entra naquela que é conhecida como a representante no mundo ocidental do cristianismo, que é a Igreja Católica. Porque filósofos, doutores que estudam ciências humanas, eles veem o mundo em 2 focos, o ocidental e o oriental. O ocidental é cristão e o oriental vem as culturas pagãs. Então olha bem, irmãos, tremendo. Aí descobri isso. E eu falei, Senhor, mas eu quero ir lá. E falei com um italiano, um rapaz até novo convertido, falei, você me leva? E estava nevando muito. 5 horas da manhã nós levantamos, embaixo de neve. Eu fui lá no topo desse monte e pedi perdão ao Senhor. Só isso. Eu vou te dizer por que eu só fiz isso. Porque a maior autoridade na terra é a Igreja do Senhor. Amém. Nós fazemos parte dessa igreja, mas nós não somos a igreja como instituição. Nós fazemos só parte dessa instituição. E a maior autoridade da terra é a Igreja do Senhor. E aqui nós, irmãos, mas uma oração do justo pode muito em seus? Aquela oração entrou no mundo espiritual e os olhos de Deus, começou a olhar para a minha cidade. Eu tenho material aqui comigo. É uma revista imprimida pelo governo da minha cidade. Irmãos, nós chegamos em Reggio Emília.
com esta visão de que igreja, eu e você que fazemos parte dela, somos autoridade de uma cidade, oramos, e o Senhor está fazendo grandes coisas neste lugar. Esta é a única cidade na Itália que eu pisei, que eu estou vendo outdoor dizendo: Jesus te ama, Jesus é Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus te ama. Aleluia. Por quê? Quem tem Bíblia aí? Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 1, 20 e leia bem alto, primeiro que achar, manuseando Bíblia. Aleluias. Glória seja dada ao Senhor. Aleluias. Sim, Efésios 1, 20. Se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Pode continuar. Acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Amém. Então ele o ressuscitou dos mortos, colocou a destra e o colocou acima de todo principado, poder, autoridade e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha que sabedoria. Você sabe quando foi que Paulo escreve aos Efésios? Qual o ano da igreja? Com certeza, fazendo a sua exegese, você já descobriu. Mas ele coloca, o Espírito Santo fala: escreve aí, que é sobre todo nome que se nomeia, não só neste século aqui, hein? 90 anos do cristianismo, mas também no vindouro, lá para os crentes de 2010. O nome que se levantar não existia naquela época na internet. O nome de Jesus é acima de internet. Não existia câncer. O nome de Jesus é acima do câncer, porque ele é acima de todo nome que se nomeia. A autoridade dele é Jesus. Glória seja dada ao Senhor. E aí quando eu subi, meu Deus, quando você chega já para subir, indo para o último degrau do monte, você vai encontrar uma igreja. Nós não conseguimos ter o perfil da igreja, ver a igreja, o foco dela de frente, né? Não. Quantos já viram o filme O Código da Vinci? Tá. Ali está a igreja. É uma pena que nós não conseguimos pegar a entrada da igreja. Você vai ver outra blasfêmia ali tremenda. Mas nós subimos com uma equipe dentro dessa igreja, e aquela pessoa que é responsável por ela nos permitiu cantar, e nós cantamos ali dentro: Degno de glória e d'onore ao siamo le nostre mani, te adoriamo, ó Senhor, perché tu sei grande, grande meraviglie fai, non c'è nessuno come te, no, non c'è nessuno come te, perché tu sei grandi, grandi meraviglie fai, non c'è nessuno come te, no, non c'è nessuno come te. Sabe por que eu cantei? Porque eu queria chamar a presença de Deus naquele lugar. E Deus não ouve voz, Ele ouve o coração. Amém. Decanta, Shervia, né? Naquela hora eu falei: o Senhor é grande, não há outro como tu. Não há. Todos os olhos fechados, escreve tudo que está nessa sala. Visão. Para ser um guerreiro, não adianta estar só entre os 10.000 de Gideão, irmãos. Você foi escolhido para estar entre os 300, amém? 22 já ficaram. Todos eles eram de Israel, todos eles pertenciam ao Senhor, amém? Mas 22 foram embora, porque eles eram, irmãos, olhos, eles eram covardes, diz a Bíblia, e medrosos. Esses não podem ficar entre os 300. Mas eu sinceramente, eu acredito que você já foi selecionado, passou pelos 10 e não dobrou os joelhos e pegou a água e botou na boca. Você lambeu. E você está aqui nessa tarde.
Amém. Irmãos, aí, ali estava. Falei, mais um patrono, que italiano significa padroeiro, né? E quando eu li San Benedetto, São Benedito, patrono della Europa, entendeu? Não era para ser o patrono da cidade, Reggio Emília? O padroeiro de Itália? Ali está o principado da Europa. Então esse monte, ele é muito peculiar no mundo espiritual. E se até aqui você não conseguiu entender o que eu estou te dizendo, você vai entender agora. Entra no computador, num site, vai numa land house, se você não tem acesso em casa, pesquise sobre essa cidade, sobre este monte. Estava acontecendo, não está mais, para a glória de Deus. Todo mês, um ia do alto do monte, se jogava, se suicidava. Há anos. Porque aqui, irmãos, é o monte onde está a morte. Aqui está a morte. O Senhor nos deu esse discernimento. Então Reggio Emília é peculiar. E subindo um pouco mais, irmãos, olha, você consegue ver demônios? Amém. Você vai subindo. Queria que o que abrisse no Salmo 25:14, lesse primeiro. O segredo do Senhor é para os que o temem. Então escreve aí na tua pauta. Amor é sinônimo de temor. Entendeu o mistério? Amor é sinônimo de temor. Se você ama, você teme. Se você teme, Deus vai contar os segredos para você. Amém. Agora pode ler o outro. Salmo 147:5. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso. A sua sabedoria não pode ser medida. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso. Você acha que o salmista estava falando de estatura física? Não. O salmista aqui estava dizendo grande em domínio, porque quem domina tem poder. Você só tem autoridade e poder se você domina. Hoje o Lula está com uma autoridade sobre todo o Brasil. Ele está sobre o domínio. E só há oposição quando há poder. Se você está instituindo de poder, pode ter certeza que haverá oposição. Oh, glória. Aleluia. Irmãos, então é muito importante que o guerreiro, ele ame, ele conheça a forma ágape de viver. Não é fácil. Isso falado é fluido tão bonitinho, mas vai viver isso. E você tem que viver. Porque se você ama a Deus, você não tem medo de Deus. Você o teme, porque Ele é grande em domínio e em poder. Por isso que eu temo. Ele tem todo domínio e todo poder. Eu não tenho medo dele. Eu o temo, eu o respeito, eu o reconheço como autoridade única, soberana. Aleluia. Esse é o relacionamento. E eu chamo a atenção para Davi. Assim como para mim, Davi é um estereótipo da perfeição de um guerreiro, Moisés é o estereótipo da perfeição de intercessão. Nem Abraão, para mim, não é uma referência de intercessão. Porque se tivesse conseguido mudar lá, né, Sodoma e Gomorra, ele se destruía. Mas Moisés é. O que Moisés diz para Deus quando ele fala: vou destruir todo mundo? Diz que o meu nome do livro da vida. Deus destruiu? Isso é intercessor. Tem que estar lá, na brecha. Mas tem que conhecer Deus. Porque, não sei como você aqui já sabe, né? Que Deus revelou para nós os bastidores da conversa de Moisés com ele. Quem já me ouviu falar sobre isso? Jader? Nunca? Pois é. Moisés pôde orar e o intercessor tem que conhecer Deus, porque nessa batalha espiritual Deus te levanta para você tomar a maior guerra na batalha espiritual.
que é intercessão? Oração, todo tipo de oração. Intercessão, súplica. Deus te levanta para isso. Por quê, irmãos? Adianta você pegar armas carnais? Não, a nossa única arma será oração. E sabe o que me chama a atenção? A primeira vez que eu fui na Índia foi em 99. E quando eu cheguei na época do Ramadã, que é a época do jejum islâmico. Engraçado que os islâmicos é a única religião que consegue colocar todo mundo para jejuar no mesmo período. Imagina se isso acontecesse conosco, hein? Que bomba! Que bomba! Mas o inimigo montou uma estratégia, conseguiu dividir e colocou a Assembleia de Deus Batista Presbiteriana. Imagina um dia mundial. Um dia é pouco, né? Eles fazem um mês, hein, Camila? Jejum e oração, hein? Quantos creem? Oh, glória! Oh, aleluia! Se 2 ou 3 concordar, já impactou o mundo. Irmãos, nós vivemos a palavra. Nós não somos, amém. Não somos como aqueles que estavam orando para Pedro sair da prisão, né? Quando Pedro chega, vai a menina lá. Traga saudação do mundo que está clamando por aquele que esteja na brecha, para que eles não sejam destruídos. Não te nessuna comete, não te nessuna comete. Quando eu fui na Índia no mês do Ramadã, eu notei que as mesquitas, em vez de usar os microfones para dentro, usavam os microfones para fora, porque uma das filosofias de guerra do Islã é que aonde ele alcançar com a voz, ele está tomando posse do território. Irmãos, eu entrei na guerra, aleluias por isso, com o irmão André de Portas Abertas. Eu peguei os últimos períodos dos anos de irmão André, que ele orou 50 anos para os muros de Berlim cair. E eu vou para o Senhor em missões e oração. Quando eu me converti, que Deus abriu os olhos do meu entendimento, que eu ficava lá querendo que Deus salvasse minha família. Senhor, salva minha irmã, meu marido. Pouquinhos eram salvos, mas um dia Deus me deu como rema a palavra, porque Deus amou o mundo, Irene, o mundo, de tal maneira. E eu comecei então a orar pelo mundo. Todo mundo estava lá no mundo, Deus salvou todo mundo. Hoje toda a minha família é evangélica, porque eu estava orando pelo mundo. Visão ampla, amém? E eles têm essa estratégia, olha que terrível. E eu lembro que entrei naquela luta com o irmão André e orei alguns anos, e eu fui privilegiada de ver os muros de Berlim cair. Eu estive o ano passado lá, ali em Berlim, pude visitar os muros e agradecer ao Senhor, ministrar na igreja de alemão mesmo, que não entendia nada que eu falava. Eu falava, Senhor, e do lado de Berlim Oriental, onde o evangelho chegava. Eita Deus maravilhoso, é isso que Deus vai fazer com a tua vida se você crer. Amém. Irmãos, eu era uma dona de casa, mãe de uma criança deficiente, dependente de mim. Meu marido nem crente era. E depois, anos depois, não importa o tempo é de Deus. 20 anos depois estava eu ali em Berlim Oriental, pregando numa igreja de alemães. Meu Deus, é muita graça, Senhor, aleluia. Eu só tenho que crer nesse Deus e a Ele dar a honra e a glória que a Ele é devida. Segura aí, minha irmã, porque a sua revelação é tremenda. Deus tem algo para nós histórico nessa tarde. Histórico. Porque, irmãos, Deus tem um mistério comigo na terra. Só me leva a ter conselho de guerra. E nessa tarde, pastor Leopoldino, isso aqui não é mais uma aula e nem aula inaugural de seminário. Nós estamos fazendo um conselho de guerra. E nós vamos mexer com o Brasil. Porque Deus encontrou gente na brecha. Vamos mexer com a história dessa nação. E Deus escolheu você. Você vai entender nessa tarde. Porque a revelação já chegou aqui de cima para mim. Aleluias, aleluias. Irmãos, eu falei dos muros de Berlim para te dar um exemplo. Espírito Santo que está na orientação aqui da minha mente, porque eu não estou seguindo meu esboço. Irmãos, sabe o que dói? Porque eles não têm um conhecimento que a partir de hoje, não sei se você já teve esse conhecimento, se alguém já te disse isso, porque foi o próprio Espírito Santo que me disse. E eu tomei como bandeira para a minha vida.
os muros de Berlim caíram. E cada cidade do mundo oriental tem uma mesquita. E são as que nós contamos no dedo, que tem uma igreja evangélica. Mas os islâmicos já entraram no mundo russo, na parte asiática. Creio que é a Ásia Menor, né? Aquela região ali, da época de Paulo. Macedônia. E eu entendi, em um determinado momento da minha vida, que o mundo espiritual, ele se estabelece de duas formas: oração e adoração. Está aí o recado, adorador. Aleluia. E eu vou te dizer por quê. A onisciência, onipresença, onipotência são três atributos que só pertencem ao caráter de Deus. Amém? Nenhum outro ser, espiritual ou não, pode ser onisciente, onipresente e onipotente. É o atributo só do nosso papaizinho, do nosso Abba. Só ele pode ser, está em todos os lugares. Conhecer teu pensamento. Oh, aleluia. E só ele é onipotente, como nós lemos no Salmo 147. Irmãos, e quando eu entendi isso, Deus abriu os meus olhos, que esse mundo espiritual, ele é sustentado para a nossa oração e adoração. Por quê? Se o mundo espiritual, todos aqui creem que existe um mundo espiritual, João 10:10, que veio matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. Nunca diga um versículo pela metade lançando maldição, porque as tuas palavras têm poder. Ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Anulei. Amém. Em nome de Jesus. Sobre a minha vida, tua vida, nosso ministério, nossa família. Tem vida, tem Jesus. Então ele existe, o mundo espiritual ali existe, está ali. E ele não pode ser onipresente. Entendeu agora? Se ele não pode estar em todos os lugares, como que ele faz para se organizar? Seus emissários. Através de principados, potestades, dominadores. Eles se personificam? Sim. Em quem? Nas autoridades. Eles entram e ó, fazem as leis para os homossexuais terem liberdade de casar. Sim, e bom. Mas nunca esqueça, a igreja amada do Senhor, que quem é autoridade somos nós. E basta. Basta. Muito bem. Então, nós podemos fazer com que esse mundo seja confundido. E você acredita que Deus está em todos os lugares? Amém. Acredita mesmo? Amém. Nós não podemos ser como o ator. Você sabe qual a diferença do ator e do cristão? Vou te dizer. O ator, ele prega a mentira como se ela fosse uma verdade. E o cristão prega a verdade como se fosse uma mentira. Então nós devemos viver essa verdade e crer na palavra. Não temos dificuldade. E se necessário for, eu quero. Se Jesus aparecer no mar, eu não vou afundar. Eu quero andar e chegar no encontro com Ele. Amém. Eu creio, Senhor, que é o Senhor. Amém. Irmãos, e entendendo isso, que Deus está em todos os lugares, vamos entender melhor. Eu talvez ali tenha uma favela, tenha uma boca de fumo. Deus está lá? Tá, está em todo lugar. Davi diz que se eu descer ao mais profundo dos abismos, ali está o Senhor, eu não posso me esconder dele. Ele está lá em juízo, mas ele está. Deus está em todos os lugares. Mas por que Deus não se manifesta? Porque ele só se manifesta aonde tem adoradores. Você quer a manifestação de Deus? Irmãos, eu saí do Brasil. Quando eu saí, eu fazia um culto dentro do prostíbulo que se chama Lady Laura, ali. E ali nós cantávamos, fazia apelo para as prostitutas lá dentro. Elas se enrolavam na toalha e vinha. E ali eu chamava
a presença de Deus, todos nós que trabalhávamos ali dentro do Lady Laura, porque o nosso Deus estava ali. Se você crê, se você não crê, eu creio porque eu vi o que Deus fazia ali, e só o Senhor pode fazer aquilo. Por quê? Porque nós adorávamos ao Senhor. Deus está em todos os lugares, mas é necessário que Ele encontre verdadeiros adoradores, e Ele tem uma vontade de manifestar a presença dele, de cova a nébia. Por isso o salmista fala: louve ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, de cantas nébias, celebrai o teu Deus, para que Ele se manifeste. Oh, aleluias, aleluias, oh glória, aleluias. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Então, o mundo espiritual, aleluias, é vivo. E esses são os dois pilares que movem o mundo espiritual. Tanto Deus quanto o diabo precisa de ser adorador. O primeiro encontro do diabo com Jesus, a primeira coisa que ele fala: se prostrardes-me, adorar. Queria adoração, engraçadinho. Para trás de mim, capiroto. Eu só vou adorar o meu Deus. Amém. Posso ir mais profundo, mas vou começar a bater. Lúcifer, no céu, comandava o louvor. E uma das formas, a música não é a única forma de adoração, mas é uma das principais. Mexe com a alma. E como então que o mundo se sustém? Através da... Cada uma mais linda que a outra, né? Nossa, linda. Tem músicas que marcaram a minha adolescência, quando eu era criança. Fica gravada na mente toda a vida da gente. Mas nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Amém. Não é à toa que Deus levantou aí uma serva chamada Ana Paula e tantos outros para adorar o Senhor, para trazer o cântico ao nosso Brasil. E hoje é com orgulho que eu falo, irmãos, o país mais católico do mundo está se tornando evangélico. Amém, glória a Deus. E Deus está movendo este lugar. Então a tua adoração, adorador, vai trazer em Santiago um impacto naquele lugar. Recantas, né? Deus te preparou. Vem aqui, vem com a tua esposa. Eu não os conhecia, mas eles me conheciam. Eu não sei se ele voltou para o Senhor ou ele... Você voltou para o Senhor naquele dia que você me contou, ou você aceitou Jesus? Ele foi batizado com o Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Pode ficar em pé, cara. Eu quero te chamar também. Ele vai para Santiago. E eu gostaria que você pegasse o e-mail de todos esses guerreiros aqui, porque nós vamos entrar em Santiago com ele. Amém. Você vai mandar o mapeamento de Santiago. E eu creio que Deus ainda vai revelar para você qual o ato profético. Eu falei para ele que se Deus permitir, e dependendo da data, eu vou. Se for da vontade de Deus. E a Leidinha também. Porque nós estamos fechando portais. Mas Deus está levantando as torres do último avivamento. Essa função não foi a que Deus me deu, mas eu já encontrei quem é que está levantando a torre. A única coisa que eu sei é que Deus me trouxe do evangelho tradicional, onde eu era uma crente normalíssima, e me colocou nessa loucura que eu estou vivendo hoje. E me disse só uma coisa: você está fechando os portais para o último e grande avivamento que haverá sobre a terra. Só isso. Aí passou-se alguns anos, eu conheci uma outra louca igual a mim, que não vive o evangelho tradicional, que Deus falou para ela que ela ia levantar as torres do avivamento. Amém. É assim que Deus faz. Amém. Agora, sobre os portais, é interessante, deixa eu deixar aqui. Quando o Senhor encontra com Pedro, fala assim: Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. O que é que ele fala mais? E as portas do inferno não prevalecerão. Isso é uma figura de linguagem que está falando literalmente. Literal. Então significa que o inferno tem portas.
Gente, a Itália era cheia. Milão nós já fechamos todos. Só que os principados e potestades, eles se renovam durante os anos. Então é um trabalho contínuo. E isso eu vou dizer, nós não temos feito. Mas no ano em que nós fechamos todos os portais, porque está escrito portal de Milano, portal de Casa Nova, portal de Cassina, tem um nome aí do portal. Então são aqui, que bom. O pastor aceitou a visão, a igreja, só a igreja pode. Porque a igreja, quando Deus fala, sobre ti eu levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem? A igreja. Então a autoridade é da igreja. Você tem autoridade sobre a tua? Pode falar. Eu assisti um seminário há um tempo atrás e o ministrador falou que um portal aqui de Espírito Santo é o Clube da Mente. Lá é um dos portais onde há a conexão do mundo espiritual e do mundo físico. Só um momento. Senhor, sela esse ambiente. Em nome de Jesus. Essa abertura de porta agora. Senhor, não tenha dado entrada a nenhum demônio de escuta. Em nome de Jesus. E se entrou, saia. Em nome de Jesus. Quem for sair, por favor, levante a mão. Aí minha pergunta como se fecha os portais? Com a igreja, através do ato profético. Nos atos proféticos que a nossa igreja fez em Milão, irmão, nós éramos somente uma igreja em Milão. Hoje nós somos, não posso nem contar porque eu já estou fora da estatística. Nós fomos liberar o avivamento de Milão. E Deus mandou, só tinha Assembleia de Deus. É lógico que todo mundo vai para lá, ninguém quer ir para a Assembleia de Deus. Aí vai o Maranata que não quer ir para nós, né? Aí fica lá perdido. E Deus liberou todos. Hoje nós temos, cada denominação tem o seu representante.